Boa noite, caros colegas de manutenção. Hoje nós vamos tratar de mais um assunto de segurança, que é a análise de risco de tarefas. Pesquisando no dicionário, a gente encontrou algumas definições para os termos desta frase. Por exemplo, análise, são vários sinônimos encontrados. A gente separou avaliação, a crítica e diagnóstico. E para risco, perigo, ameaça e a possibilidade de perigo. Como essa atividade, ela não diria que ela não é aceita, não diria que ela é bem aceita, diria que ela é mal interpretada e mal usada no dia a dia. Muitas pessoas consideram a análise de risco uma perda de tempo. Uma tarefa que podia ser feita em meia hora, tem que levar 15 minutos para fazer uma análise de risco. Então a pessoa não compreende a necessidade da segurança. Aí então a gente vai trocar a frase para análise crítica das possibilidades de perigo em trabalhos com eletricidade. Aí eu acho que fica melhor o entendimento. A análise ela deve ser feita sempre antes de começar a execução da atividade e depois que recebe a ordem de manutenção, que ela é lida, ela é entendida. Leu, recebeu, entendeu? Vamos passar a chamar agora de avaliação. Avaliação crítica das possibilidades de perigo em trabalho com eletricidade. Como avaliação, o próprio nome diz avaliação crítica dos perigos, dos riscos, das possibilidades de perigo em trabalho, aonde que eu vou encontrar essa possibilidade de perigo? Não vai ser na sala, não vai ser na oficina e não vai ser a caminho do local. Vai ser no local de trabalho. Essa é a primeira premissa de uma avaliação bem feita. Qual é o segundo, então? Já que ela tem que ser no local de execução, né? Não só pelos executores da tarefa, mas deve acompanhar os executores, o líder, o gestor, o técnico, a pessoa responsável que delegou aquela tarefa, que entregou a ordem de manutenção, que fez ela ser entendida. Então essa pessoa também tem que acompanhar. Vai todo mundo lá para o local de trabalho e ali avalia os riscos, né? E lá no local de trabalho, uma outra coisa que tem que ser verificada, que faz parte da avaliação de risco, é o como fazer, ferramentas, equipamentos e materiais. Que você pode receber uma ordem na oficina, de uma coisa que você já fez, vamos dizer, 1 mês, 2 meses atrás. Aí é a mesma coisa. Não é a mesma coisa não. 1 mês, 2 meses atrás, podia estar chovendo, podia não estar chovendo. Podia ter sido uma coisa mais grave, o que você vai encontrar agora é uma menos grave. Então o ideal, o correto, não é nem o ideal, o correto é se fazer no local para ter todos esses dados. Aí você vai me perguntar, mas eu posso criar um checklist para ajudar a pessoa a pensar? Ou melhor, achar os riscos? Pode. Mas esse procedimento tem um risco. E um risco que já foi percebido por muitos profissionais de liderança e depois na avaliação de acidente que ocorreu, ou numa simples auditoria no dia a dia. Qual que é o principal risco de você ter um checklist? Vamos pensar em tarefas repetitivas, como, por exemplo, a pessoa que entra para assumir um turno de revezamento. Então, quando ele chega para assumir o turno, ele não tem nenhuma tarefa para fazer, a menos que o turno anterior deixou alguma coisa para ele. Aí ele começa a preencher mecanicamente e faz uma avaliação para o turno todo. Quantas tarefas você imagina que uma pessoa pode fazer em 8 horas de atividade? No mínimo, umas 2 ou 3. No mínimo. Aí ele preenche mecanicamente e aquela fichazinha que ia ajudar a lembrar passa a ser na mente dele uma garantia que ele não vai sofrer acidente.
E não é assim. E não é assim. Como o líder, o gestor, o problema aí de cargo não é muito importante. É importante a pessoa que é responsável. Passou a ordem de serviço. Ela está lá no campo para acompanhar a avaliação. Dependendo da criticidade da tarefa, é importante o acompanhamento do começo ao fim da tarefa. O líder está presente para não deixar desvios do que foi encontrado como risco e adotou-se uma medida de controle para mitigar esse risco e a pessoa não cumpriu. Um riscozinho que está presente, vamos dizer assim, quase 100% das tarefas. O óculos de segurança. O supervisor, o líder, o gestor está lá no começo, a pessoa está com o óculos de segurança. O gestor vira as costas. O cara começa a suar, começa a embaçar o óculos. Ele tira o óculos. Eu já presenciei demissão de profissional que dentro de um túnel, que o óculos embaçou, ele tirou o óculos para limpar e recebeu uma projeção de produto químico. Acontece. Então, muitas outras coisas que são colocadas como medida de controle em análise de risco podem, não estou dizendo que são, podem ser negligenciadas pelo executor. O mais importante dessas avaliações é o seguinte: eu recebo a ordem, entendo ela, vou lá para o campo, começo a fazer a avaliação, e a avaliação me determina que não dá para executar a tarefa, não execute. Só que você não pode fazer parte do problema, você tem que fazer parte da solução do problema. O que é isso? Não dá para executar do jeito que está aqui na ordem de serviço. Vamos voltar, vamos rever a ordem de serviço, vamos procurar alternativas que permitam que eu faça a atividade com segurança. Não é deixar a segurança. Não, peraí, larga, eu sei que eu vou fazer. Eu faço isso sempre, nunca deu nada. Não. Vai fazer com segurança. Volta, refaz toda a documentação, faz a avaliação de novo, contemplando aquela solução que foi dada para eliminar o risco. Umas regrinhas básicas. Toda atividade deve ter uma avaliação de risco. Isso quer dizer que se você fizer três atividades diferentes no dia, 3 avaliações de risco. E não fala, o Jair falou que 3 atividades diferentes, então vou fazer 2 iguais a uma só. Não. Se você fizer uma atividade antes do almoço e repetir ela depois do almoço, é outro risco. Você almoçou e você deu uma paradinha para descansar. De manhã o tempo é cronologicamente é um, o tempo à tarde é outro. O risco muda. Sempre efetuar a avaliação de risco no local de execução. Essa é a regra, junto com a primeira, uma das mais negligenciadas. O cara prefere fazer na oficina. Vou trocar a lâmpada da sala do chefe. Na escada americana, a lâmpada e o reator, e não precisa nem de cinto de segurança. Não precisa fazer nada, não. Preenche o mecânico. Não. Aí a função do supervisor, do líder, do gestor, quer que seja o nome na função, cabe a essa pessoa não deixar que isso aconteça. Sempre estar presente, no mínimo, os executores da liderança. E dependendo da criticidade, lembra daquele carinha que fica lá sempre à disposição, e muito pouco o pessoal usa ele, no bom sentido, o técnico de segurança. Uma das funções dos técnicos de segurança é apoio, porque ele olha o risco de um outro ângulo, diferente do risco de um eletricista, de um técnico de eletricidade, de um engenheiro elétrico. Ele olha por outro ângulo. Então, uma pessoa de fora, olhando por outro ângulo, ele pode ajudar a descobrir alguma coisa que a gente deixou passar. Importante, a avaliação deve ser documentada. Deve ter um documento
onde é assinado pelo executor que fez o preenchimento, pela liderança, gestão técnico, e se houver envolvimento técnico de segurança, tem que estar lá marcado ele lá também. Mas vamos direcionar agora. Qual que é o risco de trabalho com eletricidade? Choque? Não. O choque é uma consequência de um contato acidental do trabalhador com parte energizada. Muita gente fala, o risco é o choque. Não, o choque é consequência. O risco é você entrar em contato com a eletricidade. Então, qual é a principal medida, principal e uma das que são 99,9% das vezes utilizada, o bloqueio da fonte de energia. Se ocorreu o contato e a pessoa tomou um choque, uma de duas coisas aconteceram. Não foi efetuada a avaliação de risco no local, ou não foi avaliado corretamente o risco, e medidas de controle determinadas na avaliação não foram tomadas. Acontece muito isso. Muita gente preenche a análise de risco, porque se ele for pego lá no campo fazendo a atividade lá sem uma análise de risco, ele pode ser demitido. Seu entendimento é errado. A análise de risco é para a sua proteção. Bem, para a gente encerrar, eletricistas, técnicos e liderança do setor, a primeira coisa que acaba quando ocorre acidente qualquer, a pressa. E fica um sentimento, gente, que eu não encontro palavras para descrever. Eu, com as minhas equipes que eu trabalhei, graças ao bom Deus e cumprimento de regras, padrões, e ser muito exigente, às vezes você está taxado por chato, ninguém, sob minha liderança, acidentou com eletricidade. E vamos repetir uma frase que deve estar sempre martelando na cabeça de vocês. Se não for seguro, não faça. Não faça, não use subterfúgio, não use o famoso jeitinho, porque lembra sempre, tem alguém em casa esperando você chegar. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Pensem nisso. Sucesso!